no espelho das primeiras comunidades cristãs. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, saúdo a todos vocês no amor e na paz de Deus e em Jesus Cristo como a luz das nações que fortalece a caminhada de nossas comunidades eclesiais. Já lhes apresentei 3 temas a partir da temática Cegos caminhando com Jesus em Nazaré, desenvolvendo o primeiro tema, a pessoa e missão de Jesus, segundo tema, Concílio Vaticano II, a Igreja, povo de Deus, terceiro tema, o Reino de Deus e sua justiça. Tudo isso em vista da preparação do 15º Intereclesial a ser realizado na Diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso, no mês de julho de 2023. Hoje venho lhes apresentar o 4º tema, a Cegos no espelho das primeiras comunidades cristãs, que nos trazem a vida e o testemunho de fé dos discípulos missionários no seguimento de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Falaremos também da importância de mostrar de onde o cristianismo nasce, se fortalece nas casas, dando origem às primeiras comunidades cristãs, abrindo o seu mundo a ser evangelizado, sendo uma fonte de renovação para cegos hoje. A primeira parte, a gênese do cristianismo. Quando abrimos os livros sagrados do Novo Testamento, nos deparamos com uma das belas novidades. O cristianismo não nasce no templo, no lugar sagrado das grandes rezas e incensos, mas nasce numa casa. Isso mesmo. Padre Hermes Ronque, que é religioso servo de Maria, afirma que o cristianismo nasce na casa Cabana de Maria, não entre os castiçais de ouro do altar, mas na cozinha, entre panelas e lenha. Ou seja, o anjo Gabriel, ao passar pelo templo, visita Zacarias, sacerdote do templo que estava de serviço naquele dia, mas Zacarias duvida e não acredita na palavra que o anjo lhe dissera. Assim Zacarias fica mudo. Então o anjo Gabriel faz seu voo do templo para a casa, do sacerdote para a mulher, do velho para a menina. Concluiu o Padre Ronque dizendo que Deus entra no mundo por baixo, ou seja, pelos últimos da fila, pela periferia, pelos esquecidos, por mim, por você, por cada um de nós. Na casa de Nazaré, o Verbo de Deus se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Jesus era judeu, frequentava o templo, a sinagoga, para manter laços religiosos com o seu povo. Porém, ao partir para a missão, deixa sua casa e o centro de Jerusalém, dirigindo seus povoados e vilas, e vai às casas para anunciar a boa nova do reino de Deus. Porém, após sua morte de cruz, ressurreição, ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo, esta tradição é retomada pelos discípulos, junto com Maria e as mulheres que permaneceram ao lado de Jesus, reunindo-se nas casas. Ali, além de fazer memória de tudo que Jesus fizera, de rezar e pôr em prática tudo que Jesus fez, havia na casa cafezinho, bolos e doces, com boas conversas. Dessa forma, o cristianismo se fortalece nas casas. Este é o segundo ponto. Surge assim as primeiras comunidades cristãs que se reúnem nas pequenas casas particulares, conhecidas posteriormente como igrejas domésticas. O substantivo, que vem do grego eclésia, hoje conhecida como igreja, significa literalmente assembleia, reunião ou congregação. Até o ano 100, cerca de 40 comunidades foram constituídas em Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, Lucas relata nos capítulos 2 e 4 a vida das primeiras comunidades cristãs com essas características. Primeira, acolhiam com assiduidade os ensinamentos dos apóstolos e faziam suas orações. Dessa forma, tornam-se comunidades vivendo em comunhão com os discípulos do Senhor. Segundo, partilhava o pão pelas casas e tomava o alimento com alegria e simplicidade de coração, gozando de bom prestígio no meio do povo. Terceiro, sabiam manter a unidade na comunidade, pois tinham um só coração e uma só alma. Quarto,
Cuidavam da caridade dos pobres e não havia indigente entre eles, pois tudo era posto em comum. Quinto, por fim, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Essa era a fotografia das primeiras comunidades cristãs, cujos elementos ainda hoje projetam luzes sobre nossas comunidades eclesiais de base. Nossa caminhada eclesial, o apóstolo Paulo de Tarso anunciou o Evangelho aos pagãos e foi em Antioquia da Síria pela primeira vez que os que seguiam a Jesus receberam o nome de cristãos. Paulo dirigiu-se à Ásia Menor, na Galácia, entre as muitas províncias como Listra, Derbe, Éfeso e posteriormente em Roma. Anunciou o Evangelho da alegria e da liberdade aos pagãos. Em Atenas, anunciou o mistério que Deus desconhecido. Paulo investiu muito na formação das comunidades eclesiais, nas suas lideranças. Dentre elas, havia Dionísio, casais como Priscila e Áquila. Cita muitas mulheres, entre elas Lídia, que aderiu a Jesus Cristo. Fizeram um processo de conversão, reuniu o povo de Deus habitualmente nas suas casas, dando origem às igrejas domésticas. Muitas foram as mulheres que se tornaram uma presença visível e forte na igreja primitiva. Terceiro ponto, as mulheres diaconisas na igreja primitiva. No cristianismo nascente, era uma igreja formada basicamente de leigos e leigas que caminhavam na comunhão com os apóstolos. Havia o diaconato masculino e feminino. Vamos falar um pouco das diaconisas, já que hoje estão quase que esquecidas completamente. As diaconisas, nas primeiras comunidades cristãs, exerciam funções de apostolado e de profecia. Dedicavam-se à pastoral do batismo, na resolução dos problemas familiares, pois havia muita violência doméstica por parte dos maridos. Assim, vários historiadores estão convencidos de que no tempo da primeira evangelização, as mulheres não apenas participavam da missão, mas também dirigiam a eclésia, ou seja, a igreja doméstica. Eram discípulos, catequistas, organizavam as comunidades, convocavam e reuniam o povo, acolhiam os missionários que regressavam e partiam em missão. Cuidavam dos enfermos e visitavam as mulheres doentes. Recebiam os fiéis dentro do templo e se encarregavam da organização das comunidades. Sobretudo durante os sacramentos, preparavam o pão e o cálice da Eucaristia. Dentre elas, encontramos Febe, é a única diaconisa da igreja do século I. E temos Olímpia, no século IV, provavelmente a última. A presença e a missão das diaconisas permaneceu na forma acima descrita até praticamente no século V, ou seja, perto do concílio de Calcedônia. Foi um período muito significativo a presença dos leigos e leigas na evangelização. Dinamizaram muito bem a vida cristã nas casas. Já nos meados do século II, a igreja começa a se organizar e a se estruturar seu ministério, seus ensinamentos, a doutrina, a tradição de anunciar o Evangelho, sobretudo aos pobres. Este modo de ser igreja permaneceu no meio dos leigos e leigas, e mais com as leigas. Sempre as mulheres se dedicaram à prática da caridade e cuidado dos doentes. Hoje elas continuam vivendo sua vocação batismal para estar sempre ao lado das pessoas sofredoras, aliviando suas dores, curando suas feridas e projetando sempre a esperança. A prática da caridade e do cuidado dos doentes e pobres marcaram a vida dessas mulheres ao longo dos séculos. Esse fio condutor do cuidado pela vida das pessoas sofredoras e pelos pobres sempre existiu na igreja. O rosto de uma igreja que se colocou ao lado dos pobres nasce assim. Este foi, talvez, o principal ensinamento de Jesus, que está na perfeita continuidade com o Deus do Antigo Testamento, de modo visível. Nesses últimos anos, a partir do Concílio Vaticano II, veremos o rosto visível da Igreja dos pobres. Este é o quarto ponto que falaremos. A Igreja dos pobres ganha espaço e incentivo a partir do Concílio Vaticano II
entre 1962 a 1965, do qual aqui já falamos no segundo tema. Foi durante esses anos que um bom grupo de padres conciliares se reuniram a redescobrir o ser da Igreja na atualidade, à luz das primeiras comunidades cristãs. Assim reaparece o rosto visível da Igreja dos Pobres. Para isso fez-se em Roma o Pacto das Catacumbas, por uma igreja pobre e ministerial. Foi desse pacto que surgiram, bem antes da década de 1980, um novo estilo de ser igreja conhecido como comunidades eclesiais de base. Ser igreja em todas as suas formas de organização e presença no meio do povo. Nelas todos são chamados a viver intensamente a comunhão fraterna e a integração entre fé e a história, a partir da realidade e da vida concreta. Assim será uma esperança para a Igreja Universal, disse-nos o Beato Papa Paulo VI no Evangelho Nunciante, o Papa Beato Paulo VI, em 1975. As SEBs são comunidades que nasceram sob a ação do Espírito de Deus, para conhecer, amar e seguir a Jesus de Nazaré e o projeto do Reino de Deus. Sua identidade e missão tem por base essas características, mas há ainda outras que nada impeça que sejam buscadas. Primeiro, a centralidade na Palavra de Deus como companheira da caminhada. Como é importante hoje retomarmos os círculos bíblicos, o estudo da Palavra de Deus em nossas casas e comunidades eclesiais. O Papa Francisco insiste: voltemos a colocar a Palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da Igreja. Ouçamo-la, rezemo-la e ponhamos-la em prática. Segundo, as comunidades eclesiais de base estão fundamentadas na espiritualidade profética e libertadora, isto é, buscar uma espiritualidade que ajude as pessoas a serem livres para amar, servir, para cuidar da vida, sentir o rosto misericordioso de Deus Pai. Inclui também denunciar os males na sociedade como pecados, levando perdão e reconciliação para aliviar o sofrimento das pessoas. No dizer de Paulo aos Gálatas, desculpe-me, a ousadia é para a liberdade que Cristo nos libertou. Terceiro, fazendo a opção pelos pobres, isto é, uma pastoral do cuidado para com as pessoas que sofrem, tem Cristo como centro das ações. São muitas as formas de sofrimento: acolher e escutar com o ouvido do coração, e acolher todas as pessoas é o apelo constante de nosso Papa Francisco. Nisso torna-se visível a espiritualidade do cuidado, opção que é compromisso de acompanhar e estar ao lado dessas pessoas, ouvir sua história. Não será esse o nosso modo de ser igreja e reerguer a esperança das pessoas nos dias atuais? Quarto, as SEBs mantém seu foco no compromisso de trabalhar por um mundo mais humano e fraterno. Um mundo de paz, pois o mundo vence todas as formas de ódio e de exclusões. Assim, falamos da importância e cuidado do bem comum, cuidar de tudo que ajuda a viver bem. A palavra do Papa sobre ecologia integral ainda está no horizonte de nossas orações, pensamentos e ações. Quinto, a celebração dominical ou da semana da fé é geralmente realizada por cristãos leigos e leigas, fazendo uma ligação entre a reflexão bíblica e a ação na sociedade, fé e vida. Como é bom preparar com zelo e amor as celebrações dominicais. Isso ajuda o povo a rezar e a participar melhor da vida eclesial. Pelos cânticos nas celebrações, podemos ver os caminhos que as comunidades eclesiais percorrem. Sexto, as comunidades eclesiais de base exercem uma ampla participação de todos os cristãos na tomada de decisões, geralmente por meio de assembleias. Bom perguntarmos: nossas comunidades eclesiais existe o Conselho Pastoral da Comunidade? As lideranças se reúnem para planejar as ações pastorais e missionárias? Envolvem os membros da comunidade? Há sinais de sinodalidade, isto é, caminhar juntos na comunhão, participação e realizar a missão juntos. Sétimo,
Hoje, atualizando a espiritualidade e missão das SEBs, são chamados para trazer um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Sobretudo, o Papa diz no Evangelii Gaudium, número 29. Isso tem a ver com uma igreja em saída, na missionariedade e na sinodalidade. Dessa forma, podemos chegar à conclusão, se bem que nunca a conclusão termina. A vivência da fé e o testemunho que nasce do ressuscitado foram marcantes para as comunidades primitivas cristãs projetarem luzes sobre a caminhada das SEBs para os dias atuais. As SEBs acolhem com serenidade os ensinamentos dos nossos bispos e também do Papa Francisco. Não descuido da dimensão da fé ligada à vida e a todos os desafios que implicam. Vive em comunhão com todas as forças intrínsecas e dentro de nossas comunidades eclesiais, junto com a partilha do pão e nas orações, continuam sendo uma fonte de inspiração para todos. Mantenha a unidade, a comunhão em Cristo Jesus, a diversidade de dons e serviços nas nossas comunidades. Inspire-nos a vencer as bolhas fechadas que mantêm cristãos no fundamentalismo e nas falsas seguranças deste mundo mau, no dizer de Paulo aos Gálatas 1:4, para não deixar que roubem nosso amor às comunidades eclesiais. Crescer na espiritualidade sacramental, amor à organização das atividades pastorais e socioambientais, melhores cuidados com a casa comum é missão de todos nós. As SEBs continuam tendo sua vitalidade no testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, alimentadas pela oração semanal, leitura orante da Palavra de Deus. Há sempre alegria na partilha do alimento de cada dia nas famílias, fomento a caridade, a amizade sincera, abraçando o compromisso pelo reino, antevendo os sinais do novo céus e da nova terra no dizer de Isaías. As SEBs, nessa sociedade relativista e hedonista, têm por missão trazer a facilidade, paciência, redescobrir a beleza do diálogo, ser ponte e obstruir os muros que separam pessoas e povos, ser perseverança, crer na validade do comunismo, religiões e na educação dos cristãos para buscar o bem comum. Enfim, no dia 4 de fevereiro de 2023, nossa igreja de Rui Barbosa, que tem seu DNA nas SEBs, focadas muito bem na sinodalidade, isto é, num caminhar junto na comunhão, participação para realizar a missão, realizamos nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Convido você e sua comunidade eclesial para conhecer as decisões assumidas nesta Assembleia. Assumir as decisões apresentadas nos 4 pilares da formação das lideranças, das celebrações do mistério de nossa fé, das práticas da caridade e das ações missionárias que cada comunidade será chamada a realizar. No próximo encontro falaremos sobre SEBs e a opção preferencial pelos pobres e espiritualidade para cuidar da vida das pessoas que sofrem. Que Deus continue abençoando nossa caminhada numa espiritualidade que integre nossa vida e fé. Caminhamos na comunhão com o Papa, com a CNBB, com as comunidades eclesiais de base, que sejam sinais da igreja em saída, tão afirmada pelo nosso Papa. Assim seja. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a todos e que Deus continue abençoando a obra de nossas mãos.